Olá, pessoal, e bem-vindos a este novo episódio de O Inexplicável. Imagine-se em uma sala pouco iluminada, o ar denso de fumaça de charuto, uma grande escrivaninha de mogno, documentos espalhados por toda parte, alguns marcados com um carimbo vermelho de Top Secret. 12 homens sentam-se em uma longa mesa. Generais, cientistas, espiões do governo, a missão deles é apenas uma: guardar o maior segredo da humanidade. Ao longo da história, teorias da conspiração mencionaram governos ocultos, sociedades secretas e cabalas invisíveis controlando o mundo. Mas há um nome que surge com uma frequência inquietante no campo da ufologia: Majestic 12. Um grupo misterioso formado, dizem, em 1947, por ordem direta do presidente dos Estados Unidos, Harry Truman. Seu objetivo: investigar e gerenciar tudo o que dizia respeito ao fenômeno objeto voador, não identificado com um nível absoluto de sigilo. Há décadas, documentos desclassificados e testemunhos anônimos citam uma elite que teria ocultado a verdade sobre alienígenas e encontros com entidades extraterrestres. Mas há uma pergunta que paira sobre essa tese: trata-se de uma realidade chocante ou de uma das maiores armações da história? Fiquem à vontade, porque estamos prestes a mergulhar no coração de um dos maiores mistérios do século XX. Aqui está então o Majestic 12, a cabala secreta por trás dos OVNIs. O surgimento de um mito. Em 1984, Chandera, pesquisador e produtor de televisão fascinado por OVNIs, recebeu um envelope anônimo que revelaria o mistério do Majestic 12. Dentro havia um vídeo onde ele descobriu imagens de um suposto memorando secreto, datado de 18 de novembro de 1952. O documento, aparentemente assinado pelo então presidente Harry Truman, dizia assim: Top Secret, Casa Branca, Washington, 24 de setembro de 1947. Caro secretário Forrestal, conforme nossa recente conversa sobre este assunto, por meio desta, o senhor está autorizado a prosseguir com a devida rapidez e discrição em relação ao seu compromisso. No futuro, este assunto será referido apenas como Operação Majestic 12. Continuo me importando com o fato de que qualquer consideração futura sobre a decisão final neste assunto permaneça apenas no âmbito do gabinete do presidente, seguindo as discussões apropriadas, com ele, Dr. Bush e o diretor da CIA. Atenciosamente, Harry Truman. No vídeo, surgia um segundo documento de instruções, chamado Operação Majestic 12, datado de 18 de novembro de 1952 e escrito pelo presidente recém-eleito Eisenhower. Consistia em 7 páginas e 8 anexos, embora apenas um deles estivesse incluído, aparentemente dando mais credibilidade à existência desse grupo. Mas a primeira menção a ele teria ocorrido em um documento entregue 2 anos antes ao núncio Paul Bennowitz, em resposta a uma campanha de desinformação lançada contra ele, após ele interpretar ou divulgar mal um projeto secreto da Força Aérea sobre atividades extraterrestres em nosso planeta. Uma frase em particular contida no mesmo dizia assim: posição oficial do governo dos Estados Unidos. O projeto Aquário ainda está classificado como Top Secret. Nenhuma divulgação externa é autorizada. O acesso é limitado ao grupo Majestic 12. Foi a primeira vez que surgiu a suspeita sobre a existência de tal organização governamental. Em resumo, o que se podia deduzir dessa documentação era a criação de um grupo ultra-secreto, composto por cientistas, oficiais, militares e funcionários do governo. A tarefa deles: gerenciar, ocultar
e manipular todas as informações relativas aos encontros com inteligências extraterrestres na Terra. Sem explicação ao remetente, só imagens desbotadas e inquietantes. Chandera, com os ufólogos William Moore e Stanton Friedman, encontrou um enigma que fascinou o mundo. Era real? Era uma armadilha? Ou era uma verdade incômoda finalmente vindo à tona? Mas por que justamente em 1984? Bem, não é por acaso. As principais teorias relacionam a documentação ao incidente de Roswell em 1947, que, como já destaquei em várias ocasiões, é considerado o coração pulsante de toda a mitologia dos OVNIs. Dizem que nessa época, o governo dos Estados Unidos recuperou uma nave alienígena caída e os corpos de seus ocupantes. Daquele momento em diante, tornou-se necessária uma entidade secreta para lidar com o fenômeno. Os documentos também traziam os nomes dos 12 membros da Cabala, homens que se suspeitava terem liderado por décadas uma verdadeira elite invisível, dedicada a manter o público no escuro sobre a maior descoberta da humanidade. Quando a notícia vazou e a documentação começou a circular no mundo da ufologia, a reação foi imediata. Alguns consideraram isso a prova definitiva. A fumaça confirmava o incêndio, a pista que faltava para ligar Roswell, os avistamentos de OVNIs e boatos de acobertamento do governo. Outros, no entanto, chamaram isso de invenção, possivelmente criada pelos próprios serviços secretos para confundir ou vigiar o meio ufológico. Enquanto isso, surgiram outros escritos relacionados, todos rigorosamente anônimos que reforçavam a lenda. Alguns falavam de autópsias alienígenas, outros de bases subterrâneas secretas e outros ainda de acordos entre extraterrestres e o governo americano. A cada descoberta, o mito crescia e se fortalecia. Vocês devem estar se perguntando quem eram os membros do grupo. Bem, vamos vê-los juntos. Os membros do Majestic 12. O primeiro nome da lista é Vannevar Bush, um engenheiro e cientista de destaque que, durante a Segunda Guerra Mundial, liderou o Office of Scientific Research and Development, órgão que supervisionava operações ultrasecretas como o Projeto Manhattan. Bush também era um conselheiro militar de alto nível e tinha acesso a dossiês altamente confidenciais. Se houvesse um grupo de elite responsável pelo fenômeno objeto voador não identificado, essa pessoa seria uma escolha lógica para integrá-lo. Outro nome importante é Roscoe Hillen Cotter, primeiro diretor da CIA de 1947 a 1950. Hillen Cotter tinha acesso às operações de inteligência mais secretas. Nos anos após sua direção, ele se manifestou publicamente sobre o assunto. Em 1960, ele declarou que os fenômenos de objetos voadores não identificados eram reais e que o governo estava os encobrindo, o que torna sua suposta participação no Majestic 12 particularmente intrigante. Há também James Forrestal, secretário de Defesa dos Estados Unidos da América de 1947 a 1949. Forrestal era um anticomunista convicto e acreditava que o público precisava saber tudo sobre segurança nacional, até mesmo sobre extraterrestres. Em 1949, ele foi internado em um hospital psiquiátrico por um suposto colapso nervoso e pouco depois foi encontrado morto, tendo caído de uma janela do Bethesda Naval Hospital. As circunstâncias suspeitas de sua morte alimentaram teorias de que ele teria sido eliminado justamente porque queria revelar a verdade sobre a organização secreta. Entre os membros citados nos documentos está Nathan Twining, general da aeronáutica e um dos primeiros oficiais a levar o fenômeno alienígena a sério. Sim, ela sabe. O primeiro diretor do Conselho de Segurança Nacional também teve papel importante em operações secretas do governo, e Donald Mansell, famoso astrônomo e cético quanto à existência de outras formas de vida inteligente fora do nosso planeta. Fato que foi interpretado como uma estratégia dele para manter seu envolvimento com o grupo oculto da opinião pública. Completam a lista Gordon Gray, um importante funcionário da Segurança Nacional dos Estados Unidos, Robert Montag, general do Exército envolvido em testes nucleares,
e Jerome Hansaker, engenheiro aeroespacial. Pessoa com um currículo respeitável, todas ligadas a setores em que o sigilo era obrigatório. Como eu dizia, se o governo dos Estados Unidos realmente tivesse acesso a provas concretas da existência de alienígenas, quais seriam os motivos para manter tudo em segredo? Bem, as hipóteses variam. Desde o medo de causar pânico entre a população, até a intenção de explorar a tecnologia extraterrestre para fins militares. Até a possibilidade de que os próprios alienígenas tenham imposto o sigilo como condição para o contato. Nas décadas de 50 e 60, durante a Guerra Fria, os Estados Unidos da América estavam obcecados em manter o domínio tecnológico e militar mundial. Se tivessem obtido uma vantagem sem precedentes, teriam todo o interesse em guardá-la zelosamente. Não acham? De qualquer forma, é realmente possível que simples documentos vindos de uma fonte anônima tenham sido considerados suficientes para provar a existência do Majestic 12. Havia outros motivos para confirmá-la. Entre os defensores da autenticidade do Majestic 12, um dos documentos mais citados está justamente nos arquivos nacionais dos Estados Unidos. O famoso memorando é endereçado ao general Nathan Twining, assinado por Robert Cutler, assistente especial do presidente Eisenhower, que mencionei no início. O documento, datado de 14 de julho de 1954, traz como assunto NSC, Ministério da Justiça, 12 Projeto de Estudos Especiais, e relata uma reunião prevista para 16 de julho do mesmo ano. Curiosamente, o memorando não esclarece a natureza do Ministério da Justiça, 12 nem o objetivo da reunião, abrindo espaço para especulações. Apesar de críticas que questionam sua autenticidade, este documento é considerado uma das provas mais fortes da existência do misterioso grupo, mas não é o único indício. O pesquisador Timothy Good e o autor C.D.B. Bryan trouxeram à tona outro documento intrigante. Um memorando secreto, datado de 21 de novembro de 1950, redigido pelo engenheiro de rádio canadense Wilbur Smith, que na época trabalhava no Departamento de Transportes. Smith sugeriu ao governo canadense uma investigação oficial sobre os OVNIs, o projeto Magnet. Segundo relatos, Smith dizia ter ouvido de fontes confidenciais que, nos Estados Unidos da América, pesquisas sobre OVNIs eram mais secretas que a bomba atômica e que todas as investigações eram concentradas sob o controle direto de um grupo restrito de cientistas liderados pelo famoso Dr. Vannevar Bush. Uma coincidência ou mais uma peça no mosaico? Até mesmo o general de brigada Arthur Exon, comandante da base Wright-Patterson entre 1964 e 1966, falou sobre isso sem nunca usar explicitamente. Ministério da Justiça. 12 refere-se a um grupo de altos oficiais e cientistas que estudaram o fenômeno objeto voador não identificado, segundo Exon. Ele se referia a esse grupo com um nome sinistro, os Unholy 13, os Terríveis 13. Mas será que ele estava falando da Ministério da Justiça 12, portanto, uma revelação extraordinária? Os defensores dessa teoria têm plena certeza disso e ainda mais. Dizem, entre outras coisas, que o mistério se espalhou com o tempo e que o grupo ainda existe e opera nas sombras. O Majestic 12 está nos dias de hoje. O mistério sobre o Majestic 12 segue fascinando e se inquietando até hoje. Após anos de especulações e teorias conspiratórias, muitos ainda se perguntam: essa cabala secreta ainda existe? Se sim, como ela mudou ao longo dos anos? Uma teoria aceita é que ela não desapareceu. Ela evoluiu para grupos modernos e estruturados que atuam em órgãos governamentais oficiais. O mais famoso é o Comitê de Controle de OVNIs do Pentágono, ou Programa Avançado de Identificação de Ameaças Aeroespaciais, que teria sido criado para monitorar e investigar avistamentos e fenômenos aéreos não identificados. Fontes afirmam que o ALTIP é só a ponta do iceberg de uma organização maior que segue o trabalho do Majestic 12. Esse grupo,
apesar de atuar sob o governo dos Estados Unidos, pode ser só uma fachada, uma maneira de gerenciar e ocultar informações mais sensíveis relacionadas ao fenômeno. Além disso, especialistas afirmam que o Pentágono nunca deixou de monitorar o assunto e que o grupo que conduz as investigações permaneceu basicamente o mesmo com novos nomes e estruturas. Isso sugere que o Majestic 12, mesmo sob outra forma, ainda pode influenciar políticas e decisões sobre o tema. A outra teoria que vai além da evolução do Majestic 12 para órgão governamental. Segundo alguns teóricos da conspiração, a existência de um grupo secreto que controla a verdade sobre os alienígenas pode não estar limitada aos Estados Unidos. Ela envolve a rede global de alianças entre potências mundiais. Nessa visão, o grupo Ministério da Justiça 12 seria apenas um dos principais atores em um grande teatro internacional de manipulação de informações. As potências mundiais teriam formado uma omertá global para controlar tecnologias alienígenas, superando divisões políticas e geopolíticas, para manter o equilíbrio de poder ameaçado pela verdade sobre extraterrestres. Nos últimos anos, vários denunciantes e insiders começaram a falar sobre o que realmente teria acontecido nos bastidores, revelando detalhes chocantes e inquietantes sobre a organização e suas atividades. Alguns ex-membros dos serviços secretos, oficiais militares e pesquisadores afirmaram ter conhecimento de programas secretos ligados a tecnologias alienígenas. E alguns deles revelaram informações que indicam que o Majestic 12 não só ainda existe, mas que está mais poderoso do que nunca. Então é tudo verdade? Devemos acreditar na existência dessa organização que atua nas sombras? Ou a verdade pode ser outra? Chegou a hora de dar a palavra aos céticos. Não era esperado, mesmo com a constante disseminação de teorias sobre o Majestic 12, muitas das afirmações sobre sua existência foram oficialmente rejeitadas e desmontadas por instituições governamentais e especialistas da área. Um ponto crucial da história são os famosos documentos supostamente revelados nos anos 80, que comprovariam a existência do grupo. Eles também foram alvo de debates e investigações. No entanto, tanto o FBI quanto a Força Aérea dos Estados Unidos declararam abertamente que se trata de falsificações. E eles parecem ter bons motivos para dizer isso. Em particular, os especialistas observaram que os tipos de letra usados nos documentos eram modernos demais para a época em que se afirmava que tinham sido redigidos. Bela dizer, no início dos anos 50, mostravam sinais típicos de máquinas de escrever modernas, indisponíveis naquela época. Isso sugere que foram criados depois propositalmente, para fortalecer a teoria da conspiração. Outra prova da falsificação seria representada pela assinatura de Truman na famosa carta Forrestal, porque é idêntica em tudo a uma correspondência autêntica do então presidente, enviada a Vannevar Bush em 1º de outubro de 1947. Ambas apresentam um erro. No momento em que a caneta começa a escrever a letra H e a letra T da palavra outubro cruza a letra S, final de atenciosamente. No mesmo ponto, isso mostra com certeza que foi copiado. Outras provas mais do que sólidas são o formato da data no documento, que apresenta diferenças em relação ao normalmente usado na burocracia militar da época. A frase Top Secret, impressa por carimbo de caracteres fixos, algo raro em documentos confidenciais. A formulação de outros elementos típicos da documentação desse tipo, como o convite para não copiá-la, que apresenta uma redação diferente daquela usada no âmbito governamental. E, por último, o uso da palavra mídia em vez de imprensa, extraterrestre em vez de alienígena, e impactou como verbo. Todas palavras que não eram de uso comum em 1952. Mas, e quanto ao documento de Cutler, aquele que foi considerado uma prova esmagadora da existência do Majestic 12? Bem, aqui também não faltam problemas. Ao ser encontrado, o misterioso memorando foi imediatamente arquivado no Record Group 341 entre 267. Mas algo não estava certo.
Os documentos autênticos desse nível de segredo sempre vinham acompanhados de um número de registro ultra-secreto, e nesse caso, o número estava ausente. O memorando registrado na pasta T4.1846 parecia isolado, sem outros documentos do Majestic 12 nos arquivos. Os estudiosos dos arquivos nacionais vasculharam sem sucesso os arquivos do secretário de Defesa, do Estado-Maior Conjunto da Força Aérea dos Estados Unidos da América e de outras agências governamentais. Mas não encontraram nada. Outro ponto de perplexidade é a presença de uma sigla. O Escritório para a Liberdade de Informação do Conselho de Segurança Nacional informou ao Arquivo Nacional que as siglas Conselho de Segurança Nacional apareceram nos documentos ultrasecretos, somente a partir do governo Nixon. Durante a presidência Eisenhower, a qual o documento era atribuído, tais marcas simplesmente não eram usadas. Havia detalhes físicos suspeitos. O documento não tinha cabeçalhos governamentais nem marcas d'água oficiais. Especialistas do National Archives and Records Administration analisaram e constataram que era uma cópia datilografada em papel vegetal, não uma cópia tradicional com carbono. E ainda, todos os documentos autênticos redigidos por Robert Cutler durante seu serviço no NSC, impressos em papel de alta qualidade, frequentemente com o emblema da águia. Só as cópias informais podiam ser em papel vegetal, mas continuavam reconhecíveis. Como se não bastasse, Robert Cutler, que deveria ser o autor do famoso memorando, estava no exterior justamente nos dias em que dizem que o documento foi redigido. Em visita militar à Europa e norte da África, de 3 a 15 de julho de 1954, seus diários confirmam sua ausência de Washington e mostram que somente em 20 de julho ele relatou oficialmente sobre sua missão. Há também um memorando de 3 de julho de 1954, assinado pelo próprio Cutler. Instrui seus colaboradores sobre como lidar com os assuntos do NSC durante sua ausência. Todos esses indícios juntos pintam um quadro extremamente suspeito. Além disso, declarações de testemunhas-chave sobre ter visto ou ouvido falar dos documentos por fontes internas raramente tinham provas concretas ou eram contraditórias. Isso aumentou as dúvidas sobre a legitimidade dessas revelações. E as teorias, para desacreditar a teoria, não param por aqui. Uma das mais fascinantes e, ao mesmo tempo, inquietantes é a que sugere que o Majestic 12 foi criado propositalmente como uma distração para enganar os pesquisadores de ufologia e distrair a opinião pública das verdadeiras questões relacionadas aos extraterrestres. Já tinha mencionado isso ao falar do Projeto Serpo semanas atrás. Segundo essa tese, o objetivo do governo dos Estados Unidos da América seria divulgar documentos falsos para confundir os pesquisadores e desviá-los para um grupo secreto fictício, desviando assim a atenção das verdadeiras investigações do governo ou de outras iniciativas secretas. Essa estratégia teria o efeito de saturar o campo das teorias sobre a existência de extraterrestres com um argumento escorregadio e difícil de verificar, fazendo com que qualquer pessoa que tentasse investigar o assunto fosse obrigada a lidar com uma enorme quantidade de informações contraditórias. Nesse contexto, criar uma história fictícia como o Majestic 12 não seria só um experimento psicológico para desviar a atenção. Também serve para desacreditar pesquisadores e teorias sérias, tornando-as fantasiosas e sem fundamento. De qualquer forma, o mistério do Majestic 12 entre realidade e mito continua a fascinar e inquietar. As provas, como vimos, são contraditórias. De um lado, há negativas oficiais do FBI e da Força Aérea. De outro, persistem indícios, testemunhas, teorias alternativas e a dúvida sobre o que ocorre nos bastidores. O fascínio pelo tema continua, pois é um dos modelos mais fortes das teorias da conspiração. Um grupo secreto, acima de qualquer autoridade que manipula as informações e guarda conhecimentos proibidos. Ainda há muitas perguntas sem resposta certa. Se o Majestic 12 fosse real, se por trás de suas névoas se escondesse um grupo que realmente controla as informações sobre OVNIs e extraterrestres, quão próximos estamos da verdade?
E principalmente, o que significaria para nós como espécie saber que essa realidade foi ocultada por tanto tempo? Estamos prontos para descobrir o que foi ocultado por décadas? Ou seguiremos presos em especulações, mistérios e verdades negadas? Essas perguntas continuarão circulando até que a verdade seja revelada. Até lá, só podemos continuar buscando, investigando e fazendo as perguntas que talvez nos levem um passo mais perto de uma realidade que pode mudar para sempre a nossa compreensão do universo. E vocês o que acham? O Majestic 12 é só uma lenda urbana ou evidência de vida extraterrestre que os governos escondem de nós? Me contem nos comentários. O Inexplicável é um formato original, escrito e dirigido por Luca Parrella, com design de som de Matteo D'Alessandro. Se gostou do episódio, curta, inscreva-se no canal no YouTube ou compartilhe com amigos. Até o próximo encontro com o Inexplicável.